Primeiramente, eu quero agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, grande honra. Queria saber como é que está a vida nesse período de isolamento, né? A senhora que está rodando o país e o mundo, participando de palestras, de debates sobre o futuro da democracia, principalmente para a gente, né? Seres sociais que vivemos interação, é um baque, né? Tem feito muitas lives, lido muitos livros, assistido muito filme, debatido muito. Como é que está a senhora aí nesses tempos difíceis? Olha, é um prazer estar aqui contigo. Jorge Sola, você é uma pessoa que tem toda uma atividade muito importante na área da saúde. Então, vocês hoje são aqueles que iluminam o nosso caminho. Mas eu quero concordar com você, nós somos seres sociais, então o isolamento sempre vai ser algo bastante difícil. Mas eu acredito que essa forma de interação que a gente tem acesso por conta da tecnologia e da internet consegue reduzir um pouco essa necessidade de contato, mas nada com a presença, porque você pode interagir mais. Eu acho que nós somos seres sociais presenciais. Não há como a gente terceirizar isso. E eu queria dizer que estou lendo muito, vendo muito filme, assistindo série, e os filmes vão dos bons até os assim, água com açúcar, que são aqueles que fazem a gente, nos dias mais pesados, esquecer da vida. Não tenha dúvida, eu brinco muito com o pessoal. A senhora imagina, se paulista que está sofrendo, que só dá um beijo, economista tem, imagine baiano, se a gente dá pelo menos 2, como é que a gente está sofrendo, né? Vocês dão 2 degraus acima de todos nós. Estamos sofrendo mais ainda, né? Mas eu queria começar essa live, presidente, dizendo que, é claro, que temos a senhora conosco, por si só, já torna o dia de hoje muito especial. A live mais especial que a gente fez até agora. É algo que já fizemos muita, né? E vamos fazer mais ainda, pelo visto. Mas é um motivo de satisfação, de orgulho sem tamanho. Eu não gosto de ser autorreferente, mas vou me dar essa liberdade por ter tido a oportunidade de caminhar ao seu lado. É um privilégio que eu tenho em minha vida. Eu comecei o mandato de deputado em 2 de fevereiro de 2015. Só imagine o que é que eu entrei logo de cara. Você pegou, né? Mergulhando já no fogo cruzado, né? Então, é importante a gente estar do lado certo da história, né? O tempo é curto, é desnecessário relatar tudo que esse país viveu de bom em seu governo, tirando o Brasil do mapa da fome, ciência sem fronteiras, expansão das universidades públicas, ampliação da matriz energética, as mudanças, né, da relação trabalhista, das empregadas domésticas. Se for citar tudo aqui, eu passo o tempo inteiro e a gente não lhe ouve, né? Mas eu não posso deixar de falar de vitórias que construímos juntos. A senhora falou aí da saúde, eu tenho orgulho de ter contribuído diretamente, aí no caso especialmente, no processo de fortalecimento do SUS e a construção do Mais Médicos. Eu sempre digo que a senhora criou um programa que fez com que mais de 40 milhões de brasileiros tivessem pela primeira vez um médico para chamar de seu. E a coragem da senhora foi fantástica, enfrentar o corporativismo das entidades médicas. Eu sei, sou médico, eu sei o que é isso, a pressão da imprensa, o lobby dentro e fora do Congresso. Como secretário de Saúde do Estado da Bahia, tive o privilégio de participar das negociações do programa, participar de comitivas a Cuba, trazermos 18 mil médicos para o Brasil, estive recebendo os profissionais. Depois, a senhora, já como deputado, eu tive a honra de ser o relator na Câmara da renovação do Mais Médicos, quando acabou os primeiros 3 anos, né? E até tive o prazer de discutir o assunto, deve estar lembrada, junto com a ministra Miriam Belchior, quando a gente estava preparando o relatório para a renovação do Mais Médicos. Sem dúvida, um dia que marcou minha memória foi o retorno dos médicos a Cuba. Foi muito triste. Desde que tiraram a senhora do golpe de Estado em 2016 no Brasil, não se faz convalidação de diploma médico obtido no exterior. Temos cerca de 15 mil profissionais formados em medicina, muitos estão acompanhando hoje a senhora aqui conosco,
e não estão tendo oportunidade de trabalhar em nosso país, mesmo com essa maior crise sanitária da pandemia. Graças à senhora, milhares de médicos estão sendo formados no Brasil em faculdades públicas e privadas criadas em seu governo. Aqui na Bahia são várias, né? Interior da Bahia, Jacobina, Teixeira de Freitas, Itabuna, Barreira, só para citar, são dezenas de municípios que passaram a ter formação de profissionais. Eu queria lhe perguntar, a senhora que viveu esse período como presidente da República, qual foi o dia que a senhora se sentiu mais de alma lavada, a coisa mais marcante que a senhora fez, que mais guarda na memória, que deixa... O legado é grande, mas algo que a senhora sentiu assim mais importante de todas as inúmeras ações que o governo fez. Sem dúvida, Sola. Eu acho que o Mais Médicos está entre eles. Não foi só um, mas o Mais Médicos foi um momento importante, eu acho, porque nós olhamos e tivemos uma iniciativa que era muito importante, que era o fortalecimento do SUS. Porque o Mais Médicos é isso, o Mais Médicos é dar ao SUS, né, condições e estrutura e força para atuar no Brasil inteiro. Porque é impossível você ter uma atenção básica para a saúde. Nós sabemos que a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que mais de 80% dos problemas de saúde de uma população são resolvidos na atenção básica, né? E a atenção básica, ela também funciona em pandemias como uma grande porta de entrada e, sobretudo, ela pode propiciar uma ação de acolhimento sistemático e permitir também um tratamento em massa. Bom, mas o Mais Médicos, ele tinha uma função. Nós detectamos que em torno de, por cada município do Brasil, de cada um deles, aliás, melhor dizendo, 700 não tinham um único médico, não tinham visto o ar da graça, como você falou. Desculpa, eu tenho de desligar. Só um pouquinho. Eu tinha, naquela época, a clara consciência de que o Brasil ficava atrás da Argentina, do Uruguai, em número de médicos pela sua população. Nós tínhamos uma participação muito, muito pequena da população se a gente olhasse para os nossos vizinhos. Não estou nem falando o resto do mundo. Estou falando Uruguai e Argentina. Isso significava que nós não tínhamos cobertura em muitos lugares. Não era só no interior do Brasil. Onde a gente tinha menos cobertura é onde se concentrava a população brasileira, que era capitais, regiões metropolitanas. E a população mais pobre era aquela que não tinha acesso a médicos. Daí porque isso que você está falando agora é muito grave. Esse fato de que, apesar de formados, o Brasil continua tendo uma atitude extremamente restritiva em relação aos médicos formados no exterior. Isso é, mais uma vez, né, uma forma oligárquica e elitista de ver a profissão médica. Eu acredito que talvez esse fato que foi a expulsão dos médicos pelo Bolsonaro, porque ele expulsou os médicos cubanos, alegando ineficiência e inabilidade e incapacidade dos médicos cubanos, o que é uma das maiores fake news já escutadas, até porque hoje os médicos cubanos são tão reconhecidos, né, que eles estão entre aquelas iniciativas para receber um prêmio Nobel da Paz, pela ação deles em parceria com vários países do mundo. E não só países, né, da África, aqui da América Latina, mas da Europa. Eles foram cruciais na Itália. Então, eu acredito que esse foi um momento muito difícil. O outro momento muito difícil foi ver
o nosso Minha Casa Minha Vida, viu, Sola? Virá Minha Mansão Minha Vida. E as pessoas mais pobres não terem acesso à casa própria. Hoje, no momento de pandemia, nós ficamos absolutamente comprometidos com essa decisão. Por quê? Porque nós estamos vendo que a maioria da população que vive em condições precárias, as condições mais precárias derivam de não ter acesso à casa própria, de não ter aonde colocar colocam mais de 10 pessoas num só cômodo. Então, isso é gravíssimo. E a outra questão que eu acho que, para mim, é muito grave e que eu acredito que compromete de forma drástica todo o combate que nós tivemos à desigualdade é a perda dos programas sociais. Que programas? O fato que o Bolsa Família foi reduzido agora, nessa emergência, ele está colocado junto com a renda emergencial. Mas o Bolsa Família era um programa que não era para o momento de emergência. Eu acho que a proposta que o Partido dos Trabalhadores está fazendo de elevar o Bolsa Família, de elevar um programa de renda para R$600, é algo extremamente importante no país. Por quê? Porque um dos fatores que eu acredito que vão ser, entre os fatores que vão ser relevantes na saída da pandemia, está uma questão que eu acho muito séria no Brasil. A crise no Brasil vai ser uma crise por falta de demanda. As pessoas, as classes sociais, os trabalhadores, os pequenos comerciantes, os microcomerciantes, não vão ter demanda. Garantir uma demanda para a população brasileira vai ser algo fundamental. Então, eu acredito que essa proposta, que vem substituir o Bolsa Família, que é dos R$600, permanentes, não esse que o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro está propondo 2 meses, depois ele quer fazer um processo de redução sistemática do auxílio, de formas que ele se interrompe quando a população mais precisar, que é nas retomadas desse processo e no fim dele. No fim dele, todas as forças vão estar esgotadas e, portanto, na retomada, as pessoas vão estar comprometidas na sua renda. Eu acredito ainda, só porque nós estamos falando aí com a Bahia, que um fato muito importante também está sendo essa destruição da Petrobras. Porque a Petrobras está sendo esquartejada. Exatamente. Disfarçadamente, encobertamente, de forma assim, quase clandestina, estão erodindo a Petrobras. Uma das coisas mais graves é a questão do gás. Entregaram agora 3 plataformas pela receita de petróleo de 1 dia e meio das 3 plataformas. 1 dia e meio foi o valor que entregaram 3 plataformas pelo valor da produção de 1 dia e meio das 3. Absurdo, escandaloso. Alguém está ganhando muito com isso, né? Porque ninguém vai acreditar que é só uma questão ideológica. Uma questão ideológica, mas é uma questão também de transferir riquezas para bolsos privados. E isso é muito grave, porque no caso específico da Petrobras, envolve várias questões. A Petrobras sempre foi uma empresa que liderou uma série de atividades industriais, né? Na área da química, ela sempre puxou vários segmentos econômicos, né? Ela até móveis e equipamentos, por conta, quando a gente fazia as plataformas aqui, até isso
a Petrobras tinha uma capacidade grande de dinamizar, né? Setores até convencionais. Agora, eu acredito que tem algo que está acontecendo na Petrobras, que é a tentativa de transformar a Petrobras naquilo que era o sonho do Fernando Henrique Cardoso, numa empresa só de exploração e prospecção. Nenhuma empresa de petróleo do porte da Petrobras é uma empresa só de exploração e prospecção. Todas elas são empresas verticalizadas que vão, eu acho gravíssimo a história da distribuição, né, da alienação da distribuição da Petrobras, da alienação da área de gás, da alienação de todas as áreas que eles estão querendo agora fazer uma forte alienação do patrimônio do refino. Então, nós vivemos uma situação também nessa área bastante caótica. Agora, sobretudo, eu acredito que o comprometimento da educação é algo muito grave. Você falou na formação de médicos. O Mais Médicos era médico, mas era também contratar, criar universidades aqui que pudesse oferecer no médico seus próprios recursos para atender sua própria população. Agora, já no Temer, houve uma restrição das faculdades de medicina. Ele reduziu o financiamento para as faculdades de medicina. E eu acredito que talvez a ação mais deletéria do governo Bolsonaro, além da área da saúde, além da área da habitação, e de tudo isso que nós falamos e não falamos ainda do meio ambiente, é na área de educação. O ódio que eles têm do setor universitário brasileiro, da universidade pública brasileira, é algo assustador. E isso é assustador porque, no Brasil, a universidade, ter acesso a uma universidade é questão de distribuição de renda e riqueza. Para mim, ter acesso à educação de qualidade para toda a população brasileira é acesso à distribuição de riqueza, não é renda, é riqueza. E acredito uma outra coisa, acredito que você sem universidade forte não produz ciência e não produz tecnologia nem inovação. E o mundo vai ser o mundo da economia do conhecimento. Nós estamos falando isso há vários anos. Na economia do conhecimento, a quarta revolução industrial, internet das coisas, inteligência artificial, impressão em 3D, robótica, tudo isso tem de ter uma capacidade de ser articulada pelo Brasil. Agora, não é aderindo aos Estados Unidos que isso vai acontecer. Nós defendíamos um acesso do Brasil a um mundo sul-sul multipolar. E isso, eu acredito que seria a nossa solução para não sermos subalternos em relação a esses avanços. Então, Sola, com tudo isso, é algo muito importante, mas o mais grave de tudo é ter 100 mil mortes e vamos chegando rapidamente a 3 milhões de casos no Brasil. E você que é médico sabe que está subestimado. É um país que não testa, cujo presidente passa os dias dizendo que ou é gripezinha ou não tem necessidade de fazer isolamento social. Nós vivemos, de fato, ele pode achar ruim aquilo que o Gilmar Mendes falou, mas eles serão responsáveis por uma avaliação de que está havendo genocídio no Brasil. Porque 100 mil mortos não é trivial, né? Não é uma queda de Boeing, né? É 100 mil mortos. E não vai parar. Eu queria encerrar essa minha primeira fala dizendo o seguinte: acho que nós estamos diante de um desafio. Nós temos de defender a vida contra eles, porque eles defendem. Eu acho que o Bolsonaro aderiu à teoria
da contaminação do rebanho. Ele acha que quanto mais pessoas se contaminarem, melhor, porque aí não terão mais a doença, o que não está provado, inclusive. Ou seja, ninguém sabe se a doença, o coronavírus, não é igual a uma gripe, tipo influenza. Não na gravidade, mas no fato que numa influenza você tem ela repetindo a cada ano. Então, ninguém sabe direito quais são as características epidemiológicas, pelo menos por tudo que eu tenho lido, é isso que a gente chega à conclusão. Ainda não se sabe direito tudo o que significa esse coronavírus. Então, não acredito de jeito nenhum que a alternativa é a contaminação do rebanho. E acho que é criminoso quem aposta na contaminação do rebanho, e acho que vai ter de responder, não só perante o Brasil, mas perante toda a humanidade por esse tipo de prática. Não tenha dúvida. Semana passada, inclusive, a gente teve uma polêmica lá, porque a turma do Bolsonaro lá não gostaram quando a gente falou do genocídio que está acontecendo no Brasil. Nós estamos perdendo, muita gente, perdemos Zé Mentor há poucos dias. Ontem à noite, um colega nosso, médico, marido de uma vereadora, parceira nossa, também foi a óbito. Mas eu quero voltar um pouquinho, a senhora falou da Petrobras e do ataque à soberania nacional, e a Vaza Jato desnudou a atuação e os interesses, né, de Moro, Dallagnol e companhia relacionados aos Estados Unidos e a parte da elite em nosso país. Mostrou as conversas gravadas que não foram divulgadas e mostrou o quanto a Lava Jato foi parte de um projeto de poder, né? O Wikileaks também mostrou que a senhora estava grampeada, que a Petrobras estava espionada, né? E a Petrobras foi gravemente atacada pela Lava Jato, com uma colaboração decisiva dos Estados Unidos. Inclusive, logo depois de tirar a senhora, uma das primeiras, talvez a primeira mudança de peso foi a mudança da legislação relacionada ao petróleo, a exploração do petróleo, aos marcos estabelecidos em nossos países, exportadores lucrando, a refinaria sendo entregue, estaleiros destruídos, os militares. Cadê os militares para defender a soberania nacional? A ABIN não mostrava isso? A participação americana no golpe em curso? Então, eu queria ouvir um pouquinho da senhora. Um próximo governo nosso não vai ter que ter uma inteligência mais forte para defender a soberania nacional? E essa defesa da soberania saiu da agenda das Forças Armadas do país? Ou seja, o que estão destruíram a engenharia pesada, a engenharia naval, estão destruindo, como a senhora falou, a inteligência, a indústria do conhecimento. Que país é esse, presidenta? Esse, eu acho, sabe, Jorge Sola, é um país em que o primado é o primado daqueles que detêm o poder de especular. Primeiro ele é isso, é um país dos banqueiros. Depois é o país das grandes empresas com interesses internacionais. E depois é o país de um setor que não percebe que a força econômica de um país deriva também da riqueza de seu povo. Agora, essa é uma característica que eu acho marcante do chamado neoliberalismo financiarizado, dessa fase do capitalismo, que é uma fase que simplesmente busca produtivo, não investir numa indústria automobilística, numa empresa de inteligência artificial ou na Petrobras. Busca especular e ganhar no lucro de curto prazo. Como é que a Bolsa pode ter essa valorização com a crise econômica campeando no país?
O próprio Fundo Monetário fala que nós vamos cair 9,2%. É a maior queda da história do Brasil. Então, eu acho que esse país é um país que não pode continuar assim. Além disso, ele, hoje, no quadro geral, porque eu acho que o golpe não é só... Eu achava que o interesse internacional, principalmente dos Estados Unidos, no golpe, tinha a ver com a Petrobras. Eu não acho que é só com a Petrobras. Tem a ver com o fato do Brasil ter tido uma postura sempre buscando articulações dentro da América Latina, na África, nos BRICS, e eu acho que essa incomodava demais. Os BRICS, que era Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul, e, ao mesmo tempo, queria uma subordinação do Brasil que nós não jamais aceitamos, não só demonstrar, como nem chegamos, não aceitávamos nem que houvesse esse tipo de problema colocado para nós. Aquilo que uma vez o Chico Buarque falou numa reunião na minha campanha de 2010, lá no Teatro Casa Grande, que ele disse que o que a elite política e econômica brasileira queria era uma política externa que falasse grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Essa política que fala fino com a Bolívia, aliás, fala grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos, é essa que o Trump está desenvolvendo. E aí nós vamos ver que as relações mudaram. Em relação a alguns países, não é guerras, não é intervenções militares. São algumas ações que têm a ver com o que se chama de guerra híbrida, que é o uso de vários instrumentos. Do instrumento legal, persecutório, né, ao instrumento midiático. E aí nós vemos a relação da Lava Jato sendo escancarada pela Vaza Jato e agora por essa denúncia do FBI. O próprio Snowden demonstrou, naquela circunstância, que houve os grampos em vários países do mundo, especificamente num determinado momento, sobre mim e a Petrobras, e na Europa, quanto a Angela Merkel. Esse método, o que é que estavam... Qual era o interesse? O interesse era sobre os recursos petrolíferos brasileiros, que eles sabiam ser importantes. Enquanto aqui a Globo e várias outras mídias tradicionais, algumas, não foram várias outras não, foi a Globo e, se eu não me engano, mais uma, eu não tenho certeza qual, então não vou falar, mas a Globo eu tenho certeza. Ela dizia que o pré-sal era uma invenção petista. Era um produto da imaginação petista. Agora, recentemente, se eu não me engano, foi no final de 2018 para 2019, na medida em que por aproximações sucessivas, as grandes empresas de petróleo foram se aproximando e mostrando imenso interesse no pré-sal e na Petrobras, começaram a reconhecer uma coisa que não podiam deixar de ter reconhecido, a importância do pré-sal para a soberania do país. Aliás, eu acho, para a gente sintetizar só um pouquinho, que tem 3 questões que são cruciais para a soberania do país. Uma, né, são suas riquezas. A Petrobras representando o nosso acesso à energia, a energia dominante no mundo. Eu não estou discutindo que não tenha de ter energia alternativa. Estou dizendo que até onde a vista está enxergando, ainda durante este tempo,
o petróleo será a fonte de energia dominante. Dois, a outra força que qualquer país tem de preservar é a sua educação. Por quê? Porque sem uma estrutura de educação, um país também não tem futuro, não tem afirmação. E aí tem uma terceira questão, que é a questão do meio ambiente da Amazônia, que também desmontaram a fiscalização, desmontaram a regulação, estão destruindo populações indígenas, inclusive... Passando a boiada. A boiada está indo. E eu acho que tem mais duas outras questões que a gente sempre tem de tratar. Uma delas é a questão da cultura do país. Né? Eles são sistematicamente... E a Bahia é interessante, que a Bahia é um dos países... Porque a Bahia é um país dentro do Brasil, pela importância que ela tem. Um país no sentido de que ela tem uma cultura brasileira muito forte. É a base da nossa cultura. A nossa cultura que tem essa imensa raiz negra. A quantidade de músicos maravilhosos que a Bahia produziu, de grandes artistas e grandes escritores e poetas. Então, é a questão da nossa cultura e sua raiz negra, da nossa cultura e sua raiz indígena, da nossa cultura e suas raízes brancas. Enfim, a perseguição sistemática que é feita às universidades e à área cultural nesse país mostra, junto com a ciência e tecnologia, a imensa a desvalorização daquilo que a gente pode chamar de um grande conceito, né? Do que é o pensamento, a alma e a ideologia de um povo. Então, eu acho que nós vivemos um momento, no caso da Lava Jato, um momento ou seja, está revelado, as coisas estão reveladas. Primeiro, eles querem uma fundação com 2,5 milhões, pegando uma multa que eles negociaram com o Departamento de Justiça, que volta para o Brasil. E para quem que volta? Para a Lava Jato, sem nenhuma previsão legal. Ou seja, não há em nenhum lugar, não há em nenhuma lei brasileira que permita procuradores receberem multas por conta de processos. Não há, isso não existe. 2, a parceria com o FBI. 3, a entrega dos dados da Petrobras. Nos Estados Unidos, quem fizesse isso com uma empresa americana ia preso. Aqui eles entregaram, o Departamento de Justiça multa a Petrobras com informações dadas por eles. Exatamente. Enfim, e tudo que nós sabemos da Vaza Jato. Vaza Jato, com certeza. Mas, presidenta, esse ano é ano de eleição municipal. Não vou poder citar, nós estamos com mais de 1.000 pessoas acompanhando a senhora aqui, não vou poder citar todo mundo, mas antes de eu passar para as perguntas, né, a gente convidou algumas pessoas a perguntarem a senhora, alguns companheiros e companheiras, mas eu quero citar pelo menos a presença de alguns pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito que estão acompanhando aqui esse debate com a senhora. Júlio Pinheiro, prefeito de Amargosa, Mariana, prefeita Jacobina, companheira do PT, Domingas Paixão, que foi prefeita e vai voltar a partir de janeiro ao governador Mangabeira, William Pan, Fidelício Medrado, Derivaldo de Irará, Sandro Correia e Mário de Brejões, Emerson de Santa Inês, Jailson Costa Santa Bárbara, Luciano Sérgio Alagoinhas, Jorge do Portal Biritim, Godijones Filadélfia, Lucas de Antas, Marquinho de Angical, Manrique de Vereda, Elmo de Erecê, Neto de Bulugu do Morro, Mãe Mara de Muritiba, Breno e Fábio de São Sebastião do Passé, Nem de São Francisco do Conde, Bosque Ojácio de Teixeira de Freitas, Erasmo de Mutuípe, Lorena, prefeita de Xiruçu, Almide Maciel de Barrocas, Rúbia de Gitaúna, Dorineide Andorinha, Sayonara Camacã, Manuelzinho Nova Fátima, Valda
ACS Guanambi, Jaco de Caravelas, Francina de Oliveira do Brejinho, Mônica de Tremedal, Joanina de Livramento Nossa Senhora, Gláucia de Sítio do Mato, Ana Castelo de Conceição da Feira, Alex da Saúde de Ibirataia, Ângela de Condeúba. A senhora viu que tem muitas mulheres aí. E eu estava pensando isso agora. E a Quantas mulheres, hein? Várias. E a primeira que vai perguntar para a senhora agora é uma mulher, agente comunitária de saúde, vice-presidente da Confederação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, e nossa pré-candidata a prefeita de Guanambi, lá no sudoeste da Bahia. Vou passar para a Valda. Valda, por favor. O Vônei está assistindo da Espanha com a Maria. Boa noite a todos os companheiros, em especial meu companheiro Jorge Sola. Companheira Dilma, minha presidenta. É com muito orgulho que estou nesta noite participando dessa live contigo. Em 2014, companheira, você trouxe para essa região e nos entregou a maior obra pública com mais de 180 milhões de investimento, que foi a adutora do algodão, dando qualidade de vida a toda a nossa região, trazendo água para todos. Companheira, como pré-candidata a prefeita desta cidade, pelo nosso Partido dos Trabalhadores, eu tenho uma preocupação. Quais as consequências a privatização dessa água trará para todos os nossos municípios brasileiros? Olá, presidenta Dilma, prazer estar falando contigo. Quero agradecer ao deputado Jorge Sola por essa oportunidade. Bom, eu sou Jéssica Sinai, sou vice-presidenta do PT da Bahia e estou como pré-candidata a vereadora em Salvador. Presidenta, Salvador é um reflexo da prioridade dada dos nossos governos em diminuir o déficit em relação à moradia, à mobilidade urbana e à infraestrutura. Hoje a cara de Salvador é outra. Nós temos o metrô, nós temos a Via Expressa, nós temos a Avenida 29 de Março e também Salvador foi a capital que mais recebeu unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Mas, infelizmente, essa realidade ainda é muito dura para os soteropolitanos. Nós precisamos ainda fazer muitas coisas. E, infelizmente, desde o golpe de 2016, foi praticamente zerado todos os investimentos nessas áreas. Também com essa pandemia que nós estamos vivendo, eu me preocupo muito com o pós-pandemia, né? Quando todos esses auxílios emergenciais forem encerrados, vai aparecer um grande problema que a gente já convive há um tempo, que é o desemprego no Nordeste. E Salvador precisa retomar o seu crescimento e precisa que as pessoas também tenham qualidade de vida. Por isso eu pergunto, presidenta, para retomarmos esse crescimento, é necessário um investimento público, mesmo com déficit nas contas públicas e com toda a dificuldade que o nosso Brasil tem? Como é que a gente pode retomar o crescimento? Olá, minha eterna presidenta Dilma. É uma honra participar dessa live. Eu sou Simone Barbosa, mestre em Economia Política e pré-candidata em Feira de Santana. Falar com você sobre essas políticas públicas é uma honra, até porque você fortaleceu o ensino superior no Brasil. Você criou o programa Ciências Sem Fronteiras, que desenvolveu tecnologias nos equiparando às melhores indústrias do mundo. Então, fomentou tantos programas de capacitação profissional, gerou, tanto na indústria naval como na de petróleo e gás, muito emprego e renda para a nossa população. E hoje o mundo avança para a chamada quarta revolução industrial, com a chegada do 5G, com a automação da mão de obra. E o Brasil não produz nada, presidenta. Não desenvolvemos nada. Compramos agora tudo pronto e caríssimo. Voltamos a ser aquele Brasil colônia, com commodities de agronegócio e petróleo bruto, porque nem refinamos mais nada. Tempo e como reverter esse desmonte? Obrigada. Presidenta, 3 mulheres aí candidatas, Valda em Guanambi, a prefeita, Simone, candidata a vereadora em Feira de Santana e Jéssica, candidata a vereadora em Salvador. Então você vai me ajudar. Vamos ver a pergunta primeira. Privatização da água. Privatização da água. A questão de desenvolvimento tecnológico, a senhora já comentou. Não, mas aí eu queria falar outra coisa. E a questão da economia pós-pandemia. Tá. Então vamos primeiro com a privatização da água. A privatização da água é muito grave. Não há um registro em todos os lugares em que se privatizou a água, principalmente em países emergentes, como o Brasil, um problema sério se coloca. Não é possível você cobrar pela água das populações mais pobres, porque as pessoas, podem até aguentar ficar sem comer, mas sem água não aguenta, não. Sem água a pessoa morre. O mais grave da água é a negociação
da capacidade de sobrevivência imediata da população. E aí, como é que se mantém o acesso à água? Se mantém o acesso à água quando você cobra de quem tem e subsidia quem não tem. Uma água transformada e precificada e colocada para dar lucro, ela é inviável. Em todos os lugares do mundo, mesmo em cidades ricas, como Paris e Berlim, pediu-se de volta a concessão privada do tratamento de água e fornecimento de água. É algo que, sobre isso, há muito pouca divergência, inclusive nos órgãos multilaterais. Então, é um escândalo no Brasil privatizar a água. Agora, é um escândalo em dobro privatizar a água no momento em que a água, junto com a máscara e o isolamento social, é o instrumento de controle da pandemia. Você veja só que símbolo é esse? A hora que você precisa de lavar a mão com água e sabão, quer dizer que se alguém não pagar a água, vai ser cortada? É isso que está em questão. Está em questão que a água não pode ser cortada. A pessoa não pode se privar de água. Então, é gravíssimo essa privatização. E mais, vai inviabilizar as empresas públicas de água. Se privatizar só uma parte e não a outra, e a empresa pública de água não tiver os recursos que são provenientes do incentivo cruzado, né, do subsídio cruzado praticamente, ela se torna inviável, ela não terá recursos, ela vai ter de ser bancada pelo orçamento público. E cairemos numa situação pior do que esta. E outra questão, não há também, e isso é uma grande falácia, uma grande mentira que eles falam, que vem aqui capitais externos para investir com recursos próprios. Nunca houve no Brasil, pelo menos no período inclusive de expansão, não de crise, de expansão, nunca houve investimento com recurso próprio. Ou entra financiamento do BNDES ou não se fazia investimento nessa área. Então, eu acredito que fazer a privatização da água no auge da pandemia é não só de extremo mau gosto, mas é uma demonstração de absoluta insensibilidade em relação à realidade que nós vivemos e ao país que nós temos. A quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza, a quantidade de pessoas amanhã. A outra questão que ela perguntou, eu queria só complementar, nós tínhamos todo um interesse em aumentar a capacidade de produção de ciência e tecnologia dentro do Brasil. Para isso, a gente montou vários programas. Uma perna era a ampliação de vaga nas universidades, um incentivo a uma educação universitária de massa e o Ciências Sem Fronteira, para assegurar acesso dessa população brasileira ao que havia de melhor em universidades no exterior, na área de engenharia, ciências da natureza, incluindo meio ambiente, biologia, matemática, física e ciência da computação. Eram essas áreas principais. Por quê? Porque o Brasil tem de ter uma política de desenvolvimento. O Brasil tem de ter uma política industrial. O Brasil tem de ter um suporte do Estado na área de pesquisa e desenvolvimento. Nos Estados Unidos, quem é que deu suporte para pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, do iPhone? Quem deu foi o Pentágono e os laboratórios a ele ligados, que hoje se chama DARPA, a área do DARPA. É isso, a tecnologia lá do toque, lá, o touchscreen, o GPS, enfim, a própria internet.
é fruto da relação do Estado com a ciência básica. A mesma coisa acontece na China. Aqui, se nós não tivermos isso, nós não teremos, sabe o quê? Vacina. O Brasil tinha uma área de vacina forte, tanto é que nós estávamos pesquisando a vacina da Zika. Ia levar 5 anos, 6 anos. Acho que ela foi interrompida, inclusive, essa pesquisa. Era feita nos laboratórios federais, eu acho que de Manguinhos, do sistema Manguinhos, e lá no Butantan, em São Paulo. Eram nesses dois, Fiocruz e Butantan, esses dois. Então, é um absurdo. Como é que um país como o nosso não pode produzir respirador? Se produziu avião, a jato e plataforma de petróleo. E explorou água, que ainda explora em torno de 3,5 km abaixo da lâmina d'água, eu acho que é o limite. Não sei se chegaram a mais, mas até onde eu sabia era 3,5 km abaixo da lâmina d'água. Com alta pressão e alta temperatura. Óbvio que nós temos condição. Então, não ter política industrial é uma exigência de quem? É uma exigência dos Estados Unidos também. É uma exigência da elite econômica brasileira que quer uma entrada nas cadeias global de valor pela porta dos fundos. Qual é a porta dos fundos das cadeias globais de valor? É a gente continuar fornecendo só alimentos e matérias-primas e recursos minerais. E a terceira... pode falar. Petróleo bruto, grãos e carne não processada. É isso que eles querem. Além disso, os minérios todos, né? Porque a Amazônia, liberar a Amazônia é para ter acesso aos nossos minérios também. Né? Não é de graça aquela fala do Elon Musk. Eles querem o solo para virar pasto e o subsolo para tirar os minérios. Isso mesmo. Bom, tem mais perguntas aqui para a senhora? Eu tenho mais uma que eu acho que tinha, não tem, não? De certa forma já foi também abordada. Tá bom, então consideramos respondida. Agora vamos dar uma vezinha para os companheiros do sexo masculino que são pré-candidatos também. Tem um bloco aí de 3 para fazer pergunta para a senhora. Olá, meu caro deputado federal Jorge Sola, presidenta Dilma, um prazer, uma satisfação participar desta live hoje com vocês. Todos nós sabemos o quanto trabalhoso, custoso elaborar políticas públicas, ainda mais para nós do PT que fazemos isso de forma participativa, não só fazendo para o povo, mas também com o povo. E o que a gente tem visto nos últimos anos, desde o golpe que foi dado para lhe tirar do poder e avançar toda essa agenda neoliberal e de desconstrução pelo qual o país está passando, a gente tem visto as políticas públicas sendo desconstruídas, asfixiadas com o estrangulamento do financiamento. A minha pergunta é: como aproveitar as reformas para fazer um grande debate nacional e conseguir aprovar no Congresso, com a composição que o Congresso tem hoje, uma reforma tributária que garanta não só justiça social, mas também um melhor financiamento para as políticas públicas, muito especialmente para os municípios, que é onde, de fato, as coisas acontecem e as demandas mais urgentes e necessárias da população são apresentadas ao poder público. Olá, presidenta Dilma, eu sou Marco Gêmeos, pré-candidato a vereador de Salvador, e agradeço imensamente a oportunidade desse diálogo. A gente está vendo acelerar no planeta com automação nos serviços e na indústria, um problema da ordem do dia da democracia no planeta. O desemprego crônico só tende a crescer e as relações trabalhistas cada dia se parecem mais com a escravidão. É integrador de comida que passa fome, é motorista de aplicativo que se acidenta, não tem licença médica, nada, acabaram com o nosso sonho de se aposentar. E o povo da periferia está com medo, presidente. Ainda temos o SUS, mas cada dia esse desgoverno corta mais serviço,
fecharam as farmácias populares, feriram mais médicos de morte, a porta do ensino superior está se fechando novamente. Onde é que eles querem chegar, presidenta? A única política que avança nesse desgoverno é a liberação das armas. É essa saída, liberar armas? Obrigado, presidenta. Coração valente, aquele abraço, aquele cheiro. Presidenta Dilma, deputado Jorge Sola, primeiramente, parabéns pela iniciativa de fazer essa videoconferência, que certamente fortalece o bom debate e o exercício da cidadania. Vivemos nos últimos anos, principalmente no governo do Partido dos Trabalhadores, ano de interiorização dos investimentos, com as universidades, com o financiamento de diversos programas para o pequeno produtor e, mais recentemente, sentimos o impacto do Estado mínimo. Agora, com essa pandemia, o Congresso aprovou o auxílio emergencial, que veio novamente a dar um fôlego, um oxigênio, melhorar e dar dignidade à vida de muitos trabalhadores. Eu gostaria de saber se essa discussão que pauta o mundo todo a respeito da renda mínima é uma solução também para o Brasil. Muito obrigado e um forte abraço. Sandro, prefeito de Brejões. Então, presidente, 2 prefeitos, Sandro de Brejões e Júlio de Amargosa, e um pré-candidato a vereador de Salvador, Marcos Gêmeos. Bom, mais uma vez você vai me ajudar. Vamos porque está no fim já, né? Reforma tributária, né? Investimento na federação. Isso. E qual é como é que fica a questão da renda mínima? A política de liberação de armas, a defesa da vida e da saúde. Bom, então eu vou começar por renda mínima. A proposta de renda mínima, ela sempre ocorreu, ela sempre tem aparecido. Recentemente, ela ressurgiu muito forte, antes da pandemia. E aí é pelo que o nosso pré-candidato a vereador perguntou. Ela reapareceu no Vale do Silício. Por quê? Porque é visível o impacto que essa chamada quarta revolução industrial vai ter sobre o mercado de trabalho. Não vai alterar simplesmente só os trabalhos mais repetitivos, mais básicos. Vai alterar também da média, da qualificação média para cima. Tanto o chamado trabalho de plataforma, que está sendo modificado por aplicativo, como também os outros mais sofisticados que vão ser substituídos pela inteligência artificial, pela robótica, pela internet das coisas, pela impressão em 3D, etc. É muito pouco tempo para falar sobre isso. Mas o que é relevante é dizer o seguinte: esse processo ele leva necessariamente ao aumento da precarização do trabalho intermitente, do trabalho sem direitos, que já estava sendo adotado pelo neoliberalismo no mundo desde da chamada Revolução Conservadora da Thatcher e do Reagan. Aqui no Brasil, teve várias tentativas. O golpe é a última tentativa para, de fato, desconstruir todo o mercado de trabalho, entre outras coisas, mas vamos falar do mercado de trabalho, para acabar com toda a garantia e a sustentação de proteção ao trabalho. Então, a questão do Estado, que não pode ser mínimo, porque só tem uma força capaz de das grandes empresas de tecnologia, como a Facebook, o Google, a Microsoft, a Amazon. E isso só pode ocorrer com um Estado forte. Um Estado forte não no sentido de Estado autoritário, mas um Estado capaz de intervir, de impedir que as pessoas passem a perder o sentido de vida,
Porque, me desculpa, mas trabalhar numa plataforma como o da Uber, sem direitos, sem direito a descanso, é como se comprasse, se voltasse ao início da Revolução Industrial e aquelas jornadas de trabalho de 12, 16 horas. É a perda integral do controle da própria vida em relação ao trabalho. Essa revolta dos trabalhadores de plataforma é muito bem-vinda, porque eles estão tentando montar também a sua forma de reação, a forma iniciativa deles, que é a cooperativa. Mas, de qualquer jeito, para enfrentar essas forças, você vai precisar de regular, você vai precisar de impedir que eles manipulem, inclusive, a sociedade ao seu bel prazer e afetem até a democracia. Então, o que é um Estado que não é um Estado frágil, um Estado sem nenhuma capacidade de enfrentamento? É um Estado submetido aos interesses dos mais ricos, mas também um Estado que não tem recursos para se manter. Só tem um jeito do Estado ter recursos, é a tributação. E a tributação no Brasil não pode continuar sendo sobre os mais pobres. Não pode continuar sendo sobre aqueles que vivem do salário, enquanto os que vivem do lucro não são tributados. Porque a realidade nua e crua é essa. Quando alguém escutar, olha, a carga tributária no Brasil é muito alta, ele tem de lembrar que a carga tributária só é alta para quem vive do salário. Para quem vive do lucro, não há tributação, por exemplo, sobre ganhos de capital, dividendos, não há tributação, é zero. Outra questão, vivem falando que as pessoas você tem de apostar na meritocracia. Que meritocracia é essa, que a base dela já começa desigual quando a pessoa recebe herança da sua família e tem, obviamente, por isso, uma vantagem competitiva maior. Há uma discussão internacional, não é aqui não é na Venezuela nem em Cuba. A discussão internacional é feita nos Estados Unidos, é feita na Europa sobre tributação de grandes fortunas, tributação de herança e tributação de dividendos. Eu queria só dizer para vocês uma coisa. De 1945, 50, vamos botar pós-guerra, 50, até 1990, sabe qual era a alíquota da tributação dos 10% mais ricos nos Estados Unidos? 81%. Sabe qual era a da Inglaterra? A mesma coisa. A da França e da Alemanha estava em torno de 58%, 60%. Foi por isso que eles construíram o Estado de bem-estar social. Foi com esse recurso que eles construíram. Não caiu do céu, não é porque eles são mais limpinhos e cheirosos do que nós. É porque eles tributaram. Eles montaram uma estrutura de Estado que permitiu essa quantidade de universidade, essa quantidade de pontes, essa quantidade de estradas, essa quantidade de infraestrutura social, essa acumulação social de riqueza. E aí, uma coisa é clara. No pós-pandemia, o mundo inteiro vai discutir uma questão. Quem paga essa conta? Que conta? A conta do mundo ter fechado, ter parado. Porque o mundo parou. Não foi só aqui no Brasil. Até aqui no Brasil é um dos lugares que menos se fez isolamento social. No resto do mundo houve isolamento social muito mais forte. Então, houve por demanda e houve por oferta. Quando você parou de fornecer. A China parou janeiro, fevereiro, março, até maio, eu acho, de produzir.
Os Estados Unidos, então, a último dado dá uma queda de 33% em 3 meses. Então, o que eu estou falando? Falando que todo mundo terá um problema. Como pagar esta conta? E uma coisa é clara, você só assegura a retomada se você garantir que a população tenha acesso a uma renda mínima. Essa renda mínima é renda, ou seja, ela não é para pagar a educação, ela não é para pagar a saúde, ela não é para pagar a casa, ela não é para pagar nenhum benefício social. É renda de subsistência. Por quê? Vão falar assim, mas o Bolsa Família era menor. Era sim. Sabe por que era? Porque as pessoas trabalhavam. E o Bolsa Família era para complementar. Essa renda, ela vai ter de ser mínima mesmo. Se a pessoa trabalhar e ganhar, por exemplo, 300, ela vai ser 600. Ou seja, você vai pagar mais 300. Quando você recuperar, até a recuperação, como não tem hipótese, a pessoa tem de ficar em casa, é o que recomenda a ciência, é o que recomenda a proteção à saúde, é integral, é R$600. Agora, pós-pandemia, terá de manter esse mínimo minimórum, porque se não manter, vai haver um colapso social, uma revolta social, as pessoas vão passar fome, porque o trabalho, o emprego não vai recuperar na mesma rapidez. E aí entra o seguinte, como é que paga? Eu vou falar para vocês como é que disse que pagava os países europeus. A dona Angela Merkel e todos os países europeus aprovaram um plano de recuperação equivalente ao PIB brasileiro, 1 trilhão e 800, pagáveis em 30 anos, aquilo que for pagável. Desses 1 trilhão e 800, 390 não são pagos, é a fundo perdido, é orçamento. Uma outra parte é para aqueles países que ganham menos e vão ter um financiamento. Enfim, eles montaram uma formação. Agora, a base de sustentação disso, como é que sustenta isso? Eles são ricos, é claro, mas como é que sustenta? Por 3 formas. Eles vão emitir dinheiro. O que é emitir dinheiro? Os países europeus vão emitir títulos. E o Banco Central compra. Quando ele compra, ele paga dinheiro, bota dinheiro na mão dos países, contra título. O Brasil terá de fazer isso também. Se não fizer isso, não sobrevive, porque ir para o mercado internacional e captar dinheiro é pedir chumbo grosso na asa. Ou seja, é fazer o que está fazendo o Guedes. Eu e o Lula acumulamos 380 bilhões de dólares de reserva. Por isso, essa história que o Brasil estava quebrado no final de 16 é a mais pura mentira. Por quê? 380 bilhões de dólares ele tinha em caixa. É dele, estava aplicado. O Brasil tem aplicações de 380 bilhões de dólares. O Guedes já vendeu, eu acho que uns 50. Exatamente. Já torrou 50. Exato. Por que não pode vender isso? Porque isso é a nossa proteção. Sabe, quando vier querer qualquer discussão conosco, essa discussão vai estar lastreada, nós vamos ter nas costas 300, agora é 330, né? 330 bi de dólar. Então, nós não somos Argentina. Nós não temos de negociar com o Fundo Monetário, nem deixar que o Fundo Monetário imponha como nós recuperamos. E aí tem uma coisa importantíssima para prefeitos, que é que eu vou acabar com prefeito. Falar sobre prefeitos. Vale um pouco para governador, mas governador tem outras características. Mas prefeito. Prefeito, por que é que nós fizemos aquele programa que garantia a todos os prefeitos
de municípios até 50 mil, uma reta escavadeira, uma moto niveladora. Lá na Bahia era mais 5 máquinas e equipamentos. Por quê? Porque é zona do semiárido. A zona do semiárido era 5, se eu não me esqueci, reta escavadeira, moto niveladora, caminhão caçamba, pá carregadeira e tinha mais um que eu esqueci. Bom, por quê? Porque há que ter uma visão do que é o município no Brasil. O município é um elemento central dentro da federação. A União tem responsabilidade em colocar uma parte dos seus recursos na mão dos prefeitos. Por quê? E quando o prefeito não conseguir fazer por aquele motivo, ir lá ajudar. Por que tem isso? Sem olhar para qual é o partido do prefeito, mas de preferência tendo um prefeito comprometido, não em embolsar o dinheiro e fazer outra coisa, mas realizar a obra. E aí, a minha experiência é que os prefeitos do Partido dos Trabalhadores tinham um grande compromisso com as suas populações. Então, eu quero dizer isso. Sem a União ajudando, é muito difícil ser prefeito. Por isso que eu saúdo a coragem de vocês. Porque também, sem vocês, é muito difícil fazer frente a esse fracasso, a essa falência de gestão que é esse governo Bolsonaro. Porque é impressionante como é que uma pessoa quer, no momento de pandemia, mesmo assim ele não encararia. Por quê? Ele não tem uma política de unidade nacional. Ele não quer cooperar com os prefeitos e com os governadores, ele quer brigar e atritar. Ele quer colocar nas costas dos governadores, do prefeito, responsabilidade que é dele, porque ele tem dinheiro. A União tem mais dinheiro que o município, que o Estado. Por isso é papel da União ajudar o município e o Estado, mas sobretudo o município. E aí tem políticas que são cruciais. Não há como fazer política de saúde sem ter a inserção municipal. Não há como fazer Minha Casa Minha Vida sem inserção municipal. Não há como fazer política de creche. Não há. Porque a vida das pessoas é no município. Não é nem no Estado, nem na União. Vejam bem, Estado e União são órgãos globais, mas eles não têm materialidade da mesma forma que tem uma prefeitura. Tem materialidade, é óbvio, mas não tem a mesma territorialidade. Então, eu quero dizer o seguinte, uma das grandes reclamações que eu acho que vai ter de ser feita nessa campanha eleitoral é a omissão do governo federal diante da maior pandemia do país, que provoca a maior crise econômico-social do país. Então, se você não tem médico em cada um dos municípios, dos mais médicos, porque tinha uma avaliação de necessidade. Se você não tem recursos, ou para criar, por exemplo, não tem hospital em todos os municípios? Não tem. Então, quais são os hospitais de referência e como é que a União ajuda o Estado a ajudar os municípios? Tudo isso, eu acho que fica claro a incompetência absoluta do governo Bolsonaro. Eles têm uma inapetência enorme para governar. E aí, eles não mentiram não, viu? Logo depois da posse, ele disse, numa fala diante de de um grupo de americanos para os quais ele estava falando. Ele disse, eu não vim para construir, eu vim primeiro para destruir. E eu vou destruir durante algum tempo. Só depois que eu destruir, bem destruído, é que eu volto a construir. Então, vejam vocês, nós estamos já no 1 ano e meio de mandato dele.
e até agora ele não construiu nada. Me cita uma coisa que foi construída, uma política concreta que foi realizada. Eu fiquei estarrecida quando o ex-ministro Chioro mostrou dados dizendo que os recursos disponíveis para transferência para municípios e estados não foram empenhados, ou se foram empenhados, não foram transferidos. Então, é muito grave a situação. Só 30% tinham sido transferidos. Gastaram 30% dos recursos disponíveis para o Ministério da Saúde até agora. Agora, com isso da saúde, agora imagina, ele vai ter um problema, sabe, Sola? Você é deputado federal. O problema, a briga vai se dar sobre o teto dos gastos. Tem uma instituição que chama Instituição Federal Fiscal lá, que diz o seguinte, que no ano que vem não existe como manter o teto dos gastos. Mantém e paralisa tudo, paralisa qualquer possibilidade de investimento, qualquer uma, não interessa qual seja, qualquer projeto social. Então, qual é o problema? O Bolsonaro quer se eleger. Ele era contra. A tática do Bolsonaro é o seguinte: ele é contra todas as medidas sociais. Quando a gente aprova no Congresso, ele fica a favor e tenta capitalizar como sendo dele. Não é assim que ele está fazendo? É assim que ele fez com o Fundeb, assim que ele fez com a renda emergencial. A renda emergencial dura mais 2 meses. Se ele interromper essa renda emergencial, vai ser a maior revolta nesse país, porque as pessoas não têm onde recorrer, porque explodiu o desemprego real mesmo é mais de 30 milhões. Explodiu o desemprego. Se não tiver essa cobertura, as pessoas não têm do que viver. Ora, o Guedes não quer dar esse dinheiro. Então, o Guedes vai ter esse conflito. E é interessante que aí o Guedes propõe uma série de mecanismos fiscais que eles não querem. Quem não quer? Por exemplo, Rodrigo Maia. Então vai haver um conflito interno a eles, porque é insolúvel com essa visão política do teto dos gastos. Isto é insolúvel. E o mais grave é querer também reduzir esses R$600, porque antes as pessoas complementavam a renda. Aquela história que era Bolsa Esmola é a maior mentira do mundo. O povo desse país é trabalhador. Quando o desemprego estava 4,6, esse povo trabalhava e não era suficiente. Então, recebia o Bolsa Família como complementação. Agora não tem renda nenhuma. Ele corta os 600, o pessoal passa fome. Então, é muito grave os próximos meses. O que eles vão fazer? Porque eu fico muito preocupada como é que as pessoas vão sobreviver. E daí eu quero, mais uma vez, homenagear, em nome de todos os candidatos, os pré-candidatos, a prefeito e as pré-candidatas a prefeita, os pré-candidatos a vereadores e as pré-candidatas a vereadoras, eu quero homenagear uma coisa. É muito importante que nas horas difíceis tenham pessoas valorosas, corajosas e comprometidas com o povo desse país. Então, quero homenageá-los. Porque é difícil. Eu nunca vi uma situação tão difícil com governantes tão insensíveis e tão desinteressados da sorte do povo brasileiro. Com certeza, presidenta Dilma. E eu quero aproveitar também para parabenizar o governador Rui Costa, que nessa crise ele mostrou o papel da liderança, né? Botou no colo a condução de forma corajosa, responsável, e não é por acaso que a Bahia está entre os 5 melhores estados nos resultados do enfrentamento da pandemia em todos os indicadores. E também, para concluir,
agradecer o empenho que a senhora teve na defesa do Sistema Único de Saúde, no investimento no SUS, e eu tenho sempre chamado a atenção que nós vamos sair dessa crise, vamos sair dessa pandemia com a população brasileira defendendo mais o SUS, cobrando mais recursos para a saúde, reconhecendo mais o trabalho dos profissionais de saúde e a importância dessa política pública que teve seu apoio do presidente Lula e que agora tem sofrido um grande revés. Presidenta, muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer, né? Estaremos lá, continuaremos no Congresso lutando em defesa da retomada desse país, na luta pelos direitos, na luta que eu possa reconstruir políticas públicas que façam diferença no cuidado das pessoas. Acho que isso é importante. Cuidar das pessoas como a senhora cuidou é diferencial dos gestores públicos, é diferencial na gestão pública e com certeza nós vamos... Essa eleição desse ano é só antessala para 2022, presidenta. Muito obrigado mais uma vez e agradecer a todos que acompanharam conosco aí, participaram conosco. Valeu, grande abraço, presidenta, muito obrigado. Abraço. Dos gestores públicos, é o diferencial na gestão pública e com certeza nós vamos... Essa eleição desse ano é só antessala para 2022, presidenta. Muito obrigado mais uma vez e agradecer a todos que acompanharam conosco aí, participaram conosco. Valeu, grande abraço, presidenta, muito obrigado. Abraço.